Às vezes as pessoas acabam não entendendo por que começar o culto com louvor. Só que num dia que nem hoje, de sábado, ainda existem pessoas que trabalham muito no sábado. Então é necessário que o louvor às vezes venha para você, para que você se esvazie, você se liberte, para que assim venha a palavra. Porque a palavra é o que vai te alimentar. E se você tiver algo indigesto dentro de você, algo que não está prestando, o louvor vem para libertar você. O Evangelho de João, logo nos primeiros versículos, ele afirma que no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. E depois Jesus afirma ainda dizendo que Ele era a carne, para que você viesse se alimentar dele. Então essa importância do louvor, nós que não participamos, né? Eu não louvo a Deus da forma que os dois ministérios estão aqui, eu passei a entender a dificuldade que deve ter. Se nós que às vezes vivemos, marido, mulher, pai e filho, vivemos em duas pessoas, às vezes três, às vezes nós mesmos não conseguimos nos compreender. Imagina você lidando com 5, 6, 8, 9, 10 pessoas. Amém? Então que fica a importância, cada vez que você venha louvar a Deus, se liberte para que hoje depois você possa se alimentar da palavra. Outra coisa que me chamou a atenção, eu já costumava dizer em algumas situações, como é bonito nos dias de hoje, onde nós vemos muitos cristãos, crentes se atacando por denominações, dizendo que um é isso, outro é aquilo, e você vê hoje Ministérios Unidos. Eu cheguei até a citar uma época, um exemplo. Era engraçado você ver a seleção brasileira jogar. Se existia algum jogador do Corinthians no meio, o palmeirense, o São Paulino, torcia contra. Ele vestindo a camisa da mesma nação onde nós somos. Aconteceu um fato há pouco tempo com o Neymar, no estádio do Morumbi. Ele com a camiseta da seleção brasileira. Assim tem sido nas igrejas, só que uma diferença. Não estamos falando de seleção brasileira, estamos falando de Jesus, o Cristo, o Salvador. Aquele que deu a vida por você não fui eu. Eu estava conversando com uma pessoa hoje, até por uma situação onde nós poderíamos julgar, nós temos esse hábito de julgar as pessoas, até quando as pessoas estão em uma situação errada. Só que eu virei para essa pessoa e disse: se Jesus, que deu a vida por essa pessoa, Ele permite, por que eu, que não fiz nada por essa pessoa até hoje, vou reclamar e julgar? Amém? É bonito eu ver, eu realmente fico muito feliz de ver isso nas igrejas. Estou muito feliz pelo convite do pastor, foi uma coisa diferenciada para mim na igreja onde eu congrego, eu costumo pregar algumas vezes com os jovens, o pastor me permite. E você sendo convidado para pregar num outro ministério, numa outra igreja, é algo maravilhoso. Se vocês tiverem a oportunidade, quem já teve sabe, se quem um dia tivesse a oportunidade vai saber do que eu estou falando. E uma coisa totalmente diferente, eu nunca dei meu testemunho de vida diante do altar de Deus. Eu sempre abria a Bíblia e somente pregava e pedia que o Espírito Santo revelasse aquilo e levasse ao coração das pessoas, porque é necessário o Espírito Santo. Assim como a gente quando vai para um país, se você não estudar, você não chegar à interpretação desse idioma, a pessoa vai falar com você e você não vai entender. Assim também é Deus. Se eu falar com você através do Espírito Santo, e você através do Espírito Santo e da humildade em receber essa palavra, você não entenderá a palavra de Deus. Por muitas das vezes, algumas pessoas têm saído da igreja dessa forma, porque elas não têm falado a língua de Deus. Elas não têm falado o idioma de Deus. Então que nesta noite o Espírito Santo venha transmitir e interpretar para você segundo a necessidade do seu coração. Eu cheguei até a procurar um tema em cima sobre sede de Deus, mas são muitas coisas relacionadas à minha vida. É uma vida que inclusive hoje meu filho de 10 anos está aqui, e o que ele vai ouvir talvez hoje ele nem imaginava na cabeça dele. E eu olhei a Deus e falei: Senhor, se for permitido que ele saiba, que o Senhor permita que ele vá. Se ele não estiver preparado para ouvir o que o pai dele fez durante o longo desses anos, que o Senhor não permita que ele vá. Mas ele está aqui, e
que Deus prepare o coração dele e que ele venha entender cada passo disso tudo, em nome de Jesus. Eu me lembro também com a Gil, quando eu comecei a conversar, eu falava para ela sobre meu testemunho de vida, que Deus nunca havia preparado. E quando eu contei para ela, ela falava: você precisa contar. O pastor vivia falando para mim: você precisa viajar o Brasil contando a cada situação inusitada do que eu ia passando para o pastor. Hoje eu tenho 32 anos, não parece, todo mundo fala o tamanho, né? A cara, o rostinho, mas tenho 32 anos, mas já fui acabado. Já tive uma cara de acabado. É a prova de que Jesus pode fazer tudo na nossa vida. Eu tenho uma história que ela não veio de berço evangélico, não veio de berço crente. Ela começou através dos meus avós, onde eles participavam de denominadas religiões, onde eram feitos sacrifícios a animais, eram feitas diversas coisas inclusive satânicas. Ele tinha pacto realmente com Satanás, onde eu me lembro que eu entrava no quarto do meu avô, existia uma estátua desse tamanho, preta, chamada Beelzebub, que representava Satanás. Mas para a honra e glória de Jesus, meu avô falecido se entregou para Jesus, e ele faleceu convertido, foi levado pelo Senhor. Foi se passando os tempos, e essa família com sede de Deus, nós não conhecíamos a Deus. Hoje, a internet, ela te dá uma certa facilidade de comunicação. Infelizmente, algumas pessoas têm usado por um lado negativo, a grande maioria. Até mesmo nós, às vezes cristãos, sem perceber, estamos participando de fofoca, comentários desnecessários. Estamos participando, em vez de ajudar alguém que está no poço, sendo criticado talvez na internet, nós ajudamos com uma razão lógica nossa a derrubar mais ainda essa pessoa. Então a internet hoje nos facilita, naquela época não existia. Então era necessário que você batesse em várias portas e procurasse a Deus. Então eu passei a procurar assim com minha família durante muitos anos, até que a pastora hoje, que é a presidente da nossa igreja, ela se converteu e veio anunciar para essa família. Eu já devia ter mais ou menos em torno de uns 12 anos. E não se assuste, eu mesmo tenho uma base familiar boa, uma boa educação. Meus pais sempre foram até muito rígidos comigo em algumas situações, mas eu era muito levado, muito rebelde. E com 11 para 12 anos, com 11 anos, eu já estava fumando cigarro. Com 12 anos, eu já estava fumando maconha. Eu tinha uma grande atenção, uma grande admiração pelas pessoas mais velhas. Eu tinha 10 anos e gostava de andar com os de 15. Eu tinha 13 e gostava de andar com os 18. Os 18 era de 21. E tanto que hoje eu prefiro ter amigos mais velhos. Eu prefiro hoje. Então isso já vem desde mim cedinho. Então eu aprendi muito cedo isso. Aos 14 anos, eu ainda jogava futebol, jogava muito bem. Era federado, cheguei a ser por chamado por alguns clubes, alguns times quando eu jogava. Viagens pagas para fora, meus pais estão ali, são testemunhas. E cheguei a perder essas oportunidades. Que hoje eu ainda creio que Deus ainda pode realizar meu sonho através de um filho meu, porque eu deixei isso para trás. Com 14 anos, eu dando muito trabalho, meus pais me mudaram de escola. Vocês devem conhecer o Colégio João 23, é um colégio que dá uma boa base. Eles chegaram, eu com 14 anos, eu saí dos 10 aos 14, eu saí da escola onde estava, meus pais tentando um recurso, achando que era a escola que estaria me prejudicando, me mudaram para esse colégio. Não me recordo muito bem da situação financeira, não lembro se se apertaram um pouco, se viviam bem, mas eu fui para esse colégio com o intuito de que minha vida mudasse. E meus 14 anos, eu fui praticamente obrigado pelos meus pais a estar indo para o Japão, porque eu já estava usando cocaína. Com 14 anos, eu já estava usando cocaína. Fui para o Japão para trabalhar, poder melhorar. Só que o diabo é tão sujo. Não pense você que porque eu saí daqui, o diabo desistiu. O diabo não desiste de você.
Por isso que você tem que ser perseverante até o fim. E essa perseverança somente através de Cristo. Não se iludam. Nós por si mesmo, a Bíblia diz em 1 Samuel, quando Deus fala que é Deus quem empobrece, enriquece, é Deus quem dá a vida e tira, faz descer a sepultura e levantar dela, levanta o pobre do pó e por aí vai. No final, a Bíblia fala nessas passagens que o homem não prevalecerá pela força. Esse talvez era um recurso para os meus pais. Eu fui para trabalhar, fui para me libertar das drogas. Conheci mais pessoas que usavam e voltei devendo $10.000. Era um absurdo para a época, porque tinha acabado de ser convertido a moeda, o real pelo dólar. Passei a viver essa situação, já tinha abandonado os colégios, tinha sido me convidado a me retirar desse colégio, onde os diretores chamaram meus pais e disseram: olha, nós estamos convidando a se retirar, porque infelizmente ele tem um instinto de liderança, só que ele usa para um lado maligno. Se um dia ele aprender a usar para o lado do bem, as coisas boas, ele será uma boa pessoa. Eu fui convidado a me retirar. Foi-se passados os anos, eu com 16 anos passei quase um ano no Japão, em torno de 10 meses, voltei. Pensando em melhorar a saudade da família, porque a família é uma coisa maravilhosa, né, gente? Por mais que você viva com um ou dois da sua família, na hora que a situação aperta, quem estende a mão para você é a sua família. Quando você não tem uma conta para pagar, quando você passa por alguma necessidade, vão te criticar, vão brigar com você, é difícil você lidar, mas quem estende as mãos para você é o seu familiar. Sentia muitas saudades. Coloquei no meu coração que eu ia mudar. Eu não vou fazer mais isso, eu vou mudar. Enganoso é o coração do homem. Eu voltei e fiquei pior. Porque a Bíblia afirma que as más conversações corrompem os bons costumes. Eu com 16 anos, isso são 16 anos depois. Hoje se fala do crack. Na minha época era muito raro se falar de crack. Eram pouquíssimas informações sobre o crack. Era difícil você entender uma pessoa. E aí começou, o que posso encurtar, que é um testemunho enorme. Eu comecei a fazer o que em casa? Meus pais já sabendo da situação, toda a minha família. Eu comecei a pegar as coisas de casa. Eu simplesmente virava, pegava o boné, colocava na minha cintura e ia para a rua trocar por drogas. Eu pegava relógio da minha mãe, uísque, que na época ela bebia, eu ia trocar por drogas. A que ponto eu chegava? Eu chegava a chorar, dizendo que não era eu. Olha como eu estava escravo de Satanás. O que o diabo estava fazendo com a minha vida. Uma pessoa que teria tudo para seguir um bom caminho, boa educação. Mas o diabo tramava. Porque assim como Deus me chamou num propósito de ganhar almas, o diabo sabia também que eu tinha potencial para levar almas para o inferno. E nós chegaremos lá, aonde quando eu trabalhei para o diabo, e Deus foi me levando, permitindo, eu tendo esse contato já com essa pastora, que é a minha tia, e ela vinha falar comigo e eu não aceitava, eu debatia, porque eu não queria, eu sabia, amados, eu sabia que eu precisava largar essa vida. Eu estava cada vez pior, eu tinha largado minha família, eu não aparecia em uma foto familiar, em um aniversário. Para que você tenha uma ideia, hoje minha família, tudo é motivo de comemoração. Nós saímos da igreja e nos reunimos com os irmãos, familiares, em 20, 30 pessoas, centenas de festas, queremos sair sempre. Eu tinha perdido isso, porque a droga não permitia isso. Isso é um sintoma, um dos primeiros sintomas da droga na vida de uma pessoa. O diabo afasta aquela pessoa que está do seu lado para ela não se sinta abandonada. A aflição da minha mãe e do meu pai chegaram a ser tão grandes que por algumas situações eles chegaram a dizer: você não presta, eu não quero mais saber de você. Gente, eu tenho 2 filhos. Para eu chegar nessa situação para falar isso para meu filho, eu não consigo nem imaginar. Mas tamanho era o sofrimento dos meus pais,
para chegar a dizer que não queria mais saber de mim, que estaria me abandonando. No dia seguinte, se retratava, porque são filhos. Por várias situações, meu pai e minha mãe, com medo, chegavam a ligar dizendo de madrugada que eu estava devendo, que eu precisava acertar, que eu precisava pagar. E meu pai saía às vezes na rua me catando, porque ele sabia onde eu vivia. Ele ia me buscando em algumas esquinas, no bairro Nobre, daqui no Caxingui, onde eu descobri que já que meu pai não me dava dinheiro, eu ia atrás do dinheiro. E como é que eu ia unir na época o útil ao agradável? Vendendo aquilo que eu queria usar. Aí você olha, vendendo sim, vendendo. Alguém é de Macedônia aqui? Já foi? Conhece? Conhece a Rua 13? Eu vivia lá, na Rua 13. Quem conhece sabe como é que funciona todo o esquema, e era com muita facilidade, porque eu tinha uma cara de um bom vendedor. Eu não expressava para a polícia, principalmente nesse bairro nobre, a expressão de alguém que traficava ou andaria com porte de um 38 na cintura, jamais, ou na mochila. O máximo que eu podia aparecer talvez seja um pichador, um nóia, drogado. Eu me recordo que numa dessas situações, falando sobre nóia drogado, eu estava num ponto de ônibus, eu não tinha dinheiro para nada. O meu dinheiro era para as drogas. Meus amados, a minha rotina era chegar em casa por volta da meia-noite e meia, meia-noite e 40, onde era o último ônibus. Hoje eu tenho acho que ônibus 2h30 ou 4h30, né? As coisas mudaram, as pessoas estão trabalhando com mais frequência nos horários. Eu era obrigado a pegar esse ônibus, senão eu tinha que ir andando. Eu chegava em casa, sempre tinha meus parentes lá, minha tia sempre estava lá, nós tínhamos sempre conflito, porque eu chegava sempre drogado. Eu não queria falar com ninguém, eu chegava depois do efeito da cocaína, eu chegava, queria usar maconha para baixar, queria comer muito. Então todos já sabiam, era notório. Só que é uma coisa tão diabólica, que por mais que você coma muito, o diabo te suga aquilo, que você fica num estado que você não consegue ter uma saúde boa. E numa dessas determinadas situações, vivendo desse jeito, eu acordava em torno de 2, 3 horas da tarde, saía na porta da minha casa, já acendia, falando, vocês me permitem, o baseado, dobrava a esquina e ficava fumando até lá no ponto da Avenida Francisco Morato. Eu era abusado. E ainda quando eu entrava dentro do ônibus, eu soltava a última fumaça para dentro do ônibus. Eu fazia esse tipo de coisa, achava talvez bonito, ou achava que seria conceituado em alguma coisa, porque eu via alguns fazendo. E volto a dizer, as más conversações corrompem os bons costumes. Eu aprendi uma coisa, nós sabemos que para viver precisamos de pouco. Agora o grande problema é quando nós vivemos ao lado de pessoas que usufruem de uma determinada coisa e a gente começa a achar que aquilo é muito importante para nós. Começamos a andar ao lado de pessoas que somente têm carro importado, achamos que o carro importado é essencial. Você começa a achar que isso é comum para a sua vida, mas não é o natural. Eu sempre digo, a diferença entre o comum e o natural. O natural é da natureza de Deus. O comum é o que o homem se habituou a fazer. Então nosso grande problema é esse. Igual você está aqui agora na igreja, eu tenho certeza que não passa nada do seu coração relacionado à vida financeira que você precisa. O que você precisa é isso, é a palavra de Deus. Então eu passei a viver dessa forma. Em uma determinada situação onde eu estava num poço, eu chorava, gente. Eu não sei se você tem alguém drogado na sua família, alguém drogado perto de você. Não desista dele. Eu te falo isso em nome de Jesus. Não desista dele. Vocês que estão no fundo, não desistam. Porque o drogado ele sofre. Só que ele não tem força para se resgatar. Ele sabe que ele está perdendo tudo. Ele sabe que está morrendo. E se assuste. Quem começa a usar o crack tem visões de vulto. Porque eu passei a ter. E numa dessas situações que me chamou a atenção nesse dia, onde eu quis tomar um basta, começou dali. Falei, eu vou sofrer, eu vou chorar, eu vou ter crise. Eu cheguei a pedir cheque de R$13, pedindo para os meus pais, falando que era para ir para uma festa, porque eu ia completar o dinheiro para comprar mais droga. Eu trocava os relógios da minha mãe, que valia 400 ou 500 reais na época, a troco de 50, 100 reais na boca. Era isso que eu fazia, essa era a minha vida.
tirava os perfumes do meu irmão, as camisetas deles de marca, os bonés que eu trouxe do Japão. Eu trouxe muita roupa do Japão porque lá é barato. E qual foi o fim disso tudo? Trocar em droga. A única coisa que me restou disso tudo foi um relógio que eu disse: esse relógio eu vou guardar para meus filhos, porque esse relógio tem história. E foi meu tio, que vendo toda essa situação, que ele também já não aguentava com a da minha mãe, ele pegou um dia, praticamente roubou de mim, porque ele falou: não vou te dar mais, enquanto você não se recuperar. Eu chorava, eu falava em nome de Deus, que eu não ia, não era para usar droga, eu falava esse tipo de coisa. E um dia no ônibus, porque eu não tinha dinheiro na época, hoje, se eu não me engano, as catracas são bem longas, né? Quem pega ônibus, né? Eu raramente hoje em dia pego, mas eu sei que as catracas são longas. Não vejo mais aquelas... Quem se lembra daqueles que tinha a catraca mais curtinha, dava para as crianças passar por baixo, né? Para a criança era uma beleza. Eu, com essa idade, normalmente passava, os cobradores permitiam, porque eu sempre andava com os meninos, sempre andei com o pessoal do Trianon, do Leme, do Pirajussara, com a torcida independente do Jardim Leme. Então os motoristas sempre, os cobradores sempre se assustavam com isso. E numa determinada situação, dentro do ônibus, no horário de pico, uma situação inusitada, quando eu fui pedir para o cobrador, dizendo se eu podia passar por baixo, ele virou para mim: não pode passar. Moço, por favor, você passa por dinheiro. Deixa eu passar por baixo. Talvez usava até hoje eu não consigo expressar o linguajar que era usado antes. Meu vocabulário hoje, para a honra e glória de Jesus, ele se modificou. Eu falando com ele, pedindo. E num dos últimos bancos, algo que era raro, nesse dia, meu pai se levantou e veio até o cobrador. Gente, eu não sei se naquela hora a minha vontade era abraçar meu pai e dizer: pai, não sei por que você vai fazer isso, porque não sei se eu teria vergonha, eu não era pai ainda, mas eu sentia vergonha de mim mesmo. Eu me sentia muito inferior às pessoas. A droga era ela batia tanto internamente em mim, que uma das coisas que eu mais vivi nessa vida, onde mais eu tive que lutar contra isso, por isso acho que eu sempre fui muito rebelde, quis bater de frente e afrontar, foi a minha estatura. Eu sempre fui baixinho. Eu quando eu tinha acho que 10 anos, eu era desse tamanho aqui, com 12 parei nos 12, não cresci mais. Então eu sempre tive que lutar contra isso. E uma das coisas que o diabo mais me atingia quando eu estava drogado, era dizendo sobre a minha altura. Eu chegava perto das pessoas, talvez a pessoa nem fosse tão alta, mas o diabo fazia com que eu enxergasse dessa forma. Agindo na minha mente, eu olhava a pessoa: não, como é alto, eu queria ser mais alto. Eu queria ser mais alto. Vivi isso durante muito tempo drogado. E começou a me incomodar. Eu falei: não quero vir mais drogado, mas eu não consegui. E nesse dia que meu pai se levantou do ônibus, eu não entendi. Até porque meu pai era uma das pessoas que sempre foi um pouco mais rígido comigo. Ele hoje, graças a Deus, é uma pessoa que a gente olha, trabalhou muito, veio do Japão. Então todos sabem que os japoneses vieram da guerra sem ter nada. Vieram aqui praticamente, os japoneses criaram uma feira, que hoje ajuda muita gente. Quem faz feira sabe o desconto que nós temos, né? E eles batalharam por isso, carregaram muitas coisas. Hoje meu pai tem um bom trabalho, é formado, mas ele batalhou muito por isso. E ele se alegra em dizer, a vida toda sempre dizia para nós: olha, eu nunca tirei uma nota vermelha. Fui tirar, não sei quando, uma única nota vermelha. Ou seja, uma pessoa que se dedicou aos estudos. Eu na quinta série fui reprovado. Então você imagina, uma família oriental, um filho na quinta série. As pessoas até brincavam que era um japonês do Paraguai, um japonês diferente, eu negava a raça. Então de brincadeira, mas era uma verdade. É difícil você ver, né? Hoje está um pouquinho mais... Os japoneses perderam um pouco daquele pique, né? Você já vê muita coisa. Então aquela situação para mim foi diferenciada. E acredito até que para as pessoas do ônibus. E meu pai me resguardou naquilo. Foi passando o tempo e entrou, não lembro se uns 2, 3 meses, foram aproximadamente 3 meses. Uma das primeiras situações que me chamou a atenção, onde eu vi que o meu estado como é que estava, quando eu pegava o crack para ser usado, para que você entenda, o crack misturado com a maconha, não sei hoje como é que se chama, mas era chamado de mesclado na época,
ele fazia um efeito diferenciado só do crack puro, a mistura das substâncias. E todos me alertavam dizendo: não use. Eu vivia somente com meninos que moravam na periferia. Nenhum deles usavam cocaína. Quando eu comecei a sair de lá e fui pro crack, eu tinha influenciado todos a usarem. Porque todos achavam aquilo legal. Eles numa situação caída, eu pra cima, querendo andar, querendo ficar acordado. Bebia. Conhaque, 51, velho barreiro, com muita cocaína, isso não me fazia efeito. É uma coisa diabólica. O efeito do álcool, ele não prevalece sobre o cocaína. Existe um equilíbrio sobre isso. Eles me alertavam, depois eles todos usando cocaína. Eu fui um dos primeiros, eu e mais um amigo que hoje, glória a Deus, está na Igreja Paz e Vida, Avenida Francisco Morato. Nós começamos a usar o mesclado. Só que aí veio a questão, sempre tinha maconha e crack. Num certo dia, não tinha maconha. O que começou a passar pela minha cabeça? Eu vou usar só uma vez. Essa droga, meus amados, ela tem uma força diabólica, que eu falei, eu vou dar um pega no castigo. Eu passei 6 horas usando. Gente, eu vi pessoas do dente pular, porque estavam fumando crack. Os dedos todos estourados. Todo usuário de crack tem dedo e boca estourada. O crack contém algumas substâncias que ele estraga toda a boca da pessoa. Se você vê alguém na rua que você sabe que é usuário de crack, você vai notar e se lembrar do que eu estava falando. Isso foi no mês de dezembro. Eu gostava muito de viver na Zona Norte, bairro bom até, no bairro do Mandaqui. Mas nós buscávamos droga no Jardim Brasil, na Zaquinate, alguma coisa assim parecida, sempre na região. E eu passei a gostar somente do crack. Eu não queria nem mais a cocaína, porque o crack ele era muito mais barato do que a cocaína. E eu vivi num estado que numa manhã de Natal, 25 de dezembro, eu já tinha usado droga. Dia 25 de dezembro, 6 horas da manhã, porque eu ia pegar o primeiro ônibus para voltar para casa, porque eu sempre gostei de celebrar com a minha família. Eu cheguei a passar no Japão no Natal sozinho, e havia prometido para mim mesmo que Natal não passaria mais distante. Essa droga me fez quebrar isso. Às 6 horas da manhã, no Natal do dia 25, eu estava hoje acho que não existe mais, na antiga Cracolândia. Gente, eu cheguei a ver crianças de 12 anos andando dessa forma. Como é que você ficou assim? Eu fiquei curioso, eu perguntei. Ela faz 3 anos. Desde quando você fuma crack? Desde os 8. E eu naquele lugar, eu falei, gente, eu tenho família. Eu preciso de algo novo para minha vida. O que fazer se eu não consigo? Passei vivendo, lutando, querendo, não tinha mais roupa. Eu andava realmente como um drogado. Não estou dizendo que calça de moletom seja de drogado, viu? Mas eu só andava com calça de moletom. Cheirava cola de sapateiro. Gasolina, se não tivesse. Abria o tanque da moto de alguém, de um colega que pedia para cheirar gasolina. Esmalte, benzina, clorofórmio, fluido de isqueiro Zippo. Vocês sabem o que é o fluido de isqueiro Zippo? O fluido que você joga para o isqueiro se manter aceso. Eu usava tudo isso na época. A minha intenção era ficar louco. Eu não tinha mais o porquê, eu não tinha mais a minha família, eu não tinha mais a situação de como viver, eu não queria mais, eu não tinha mais prazer. Mas eu sabia que eu precisava mudar de vida. Nesse meio tempo, começa a entrar a minha mãe. Mas não aguentava mais, começou a ter alguns problemas de coração, começou a sofrer. E começou a buscar recurso. E conheceu uma igreja, a igreja Mais Vida, a igreja quadrangular. E começou a fazer campanha. E minha mãe chegava em casa, bebe essa água. Água? Não, bebia. Chegava um pedacinho de pão, come esse pão. O que minha mãe está fazendo? Chegava com camiseta minha, veio ela chegando na mão. Ela começou a falar. Aí ela começou a falar para mim, isso é da igreja, bebe. E eu já sabia disso, que eu precisava.
Um determinado dia, assistindo um programa de uma igreja, Igreja Universal do Reino de Deus, falando sobre um jovem que engoliu a pilha. Rafael do Polegar. E esse jovem começou a falar, aquilo foi me tocando, ele falando tudo que eu estava vivendo, e meus pais ainda não sabiam exatamente qual que era o tamanho do buraco que eu estava. Os pais sempre são os últimos a acreditar na situação do filho, né? Por isso que é o mais difícil. Se nós fôssemos o primeiro a acreditar que meu filho está errado, meu filho hoje não está prestando, talvez fosse mais fácil, mais rápido para a gente entortar, para endireitar o filho que está torto. Minha mãe não acreditava e nem meu pai no buraco que eu estava, onde todos já viram o que eu estava fazendo. E eu assisti nesse programa, algo foi me tocando, eu participei de uma oração, e aquilo foi na minha cabeça. Um determinado dia, 9 de fevereiro, eu sempre ia para os quadrinhos na Avenida Eliseu de Almeida jogar bola, onde era jogar bola e usar droga, jogar bola e usar droga, jogar bola e usar droga. Era o 9 de fevereiro. E eu, isso é raríssimo. Se alguém começar a fumar a pedra, no crack, no cachimbo, ou na lata, onde quer que seja, porque você acaba descobrindo até como se faz o cachimbo na rua, usando coisas que você acha na rua, quebrando antena de carro e por aí vai, potinho de iogurte. No 9 de fevereiro, eu comecei a fumar. Quando eu dei o primeiro pega, eu me lembrei de uma coisa. 9 de fevereiro é o aniversário da minha única irmã. Eu não participava de mais nada, porque eu não tinha mais assunto com as pessoas. O que eu ia falar? É igual você hoje que está na igreja, você que foi vítima do álcool, você não consegue mais tolerar. Eu sempre dizia, nas festas onde eu participava, nós não iríamos chegar, que para aguentar um bêbado, só estando bêbado. Então, para aguentar um drogado, a mente de um drogado, só outro drogado ou alguém de Deus. E nesse dia eu tomei uma decisão. E virei e falei, vou embora. Onde você vai? Eu falei, vou embora. Para eles, quanto menos gente usando, melhor. Vai embora. Eu fui. Cheguei em casa, era como se eu fosse um estranho. Era como se eu fosse um desconhecido. Era pior do que aquela situação. Aqui hoje, graças a Deus, todo mundo para Jesus. Mas a pior do que aquela situação. Sabe quando os jovens, quando você entrava na balada e você não tinha ninguém, você não conhecia ninguém, olhava para um lado, olhava para o outro, não sabia o que falar, vai conversar do barman, com a senhora na portaria, da limpeza, mais ou menos assim que eu me senti em casa. Mas eu falei, eu preciso lutar. E o crack, por eu ter esses vultos no meio da mata, que é uma droga que você usa sempre no meio de mata, muito escondido, porque você se sente apertado, pressionado. Uma coisa, não tem explicação, dizer exatamente qual é o sintoma. Você sente uma mente vazia, oca. Acho que é por isso que eles chamam até de paulada, porque você sente uma mente oca, algo diabólico. Eu cheguei em algumas situações a ver, eu não sei se ele mexe com a tua mente, ou se existe um lado espiritual também nisso, de olhar para o mato e ver sombras. Era o que me acontecia. Hoje, se alguém vê isso, todo mundo sai correndo, cai de joelho e dá glória a Deus e vai orar. Eu cheguei a situações de estar olhando e continuando olhando, e não sair do lugar e continuar usando a droga. Era isso que eu fazia. Nesse tempo onde eu consegui me libertar, não sei se posso me dizer se assim, o Senhor permite, tendo conhecimento, meu Deus, abrindo apenas o meu entendimento. Eu fui à luta, eu quis parar, eu quis me sacrificar. Falei, não quero mais o crack. Eu tomei a decisão naquele dia e nunca mais usei. Isso foi 9 de fevereiro. A cocaína estava me corrompendo. Eu cheguei a pesar 46 quilos. Hoje estou com 67. 67 quilos. A cocaína me sugando. Eu falei, eu preciso parar. Eu fumava cocaína, puxo o cigarro, puxo o álcool. E comecei a querer parar, mas não conseguia porque ainda tinha muita amizade que fazia isso. Isso em 2000, com 17 anos. Até que com 18 anos, com uma história de vida, com uma pessoa muito querida, que eu queria, a pessoa não veio
veio hoje. Eu glorifico a Deus pela vida dela, porque ela se permitiu ser usada por Deus, para que através da vida dela eu fosse me aproximar desse Senhor. E um pouco antes de viajar para essa cidade onde essa pessoa estava, eu estava assistindo um jogo do São Paulo. Sou São Paulino até hoje, gosto muito, gente. Então imagina na época, eu não largava o São Paulo por nada. Queria sempre estar vendo jogos. E começou a ter os cultos na minha casa. E aquilo me incomodava. Eu não quero, você sabe, te derruba. Porque você sabe que a palavra de Deus, todo mundo sabe o caminho que é certo. A diferença é que alguns não querem seguir. A diferença é que todo mundo diz ter fé, mas aproximação, poucos querem. Eu não queria essa aproximação. Eu queria a minha fé seguir daquele jeito. E começou a me incomodar. E aí veio um hino. Era no quintal da minha mãe, a lavanderia. Aquele hino, né? Quero que valorize o que você tem. Ser você alguém tão importante para Deus. Coisas que eu não ouvia mais, que as pessoas perdiam o gosto. Ninguém na minha casa servia a Jesus, a não ser minha mãe sozinha nessa luta. Já estava se afogando. E aquilo me tocou. Eu falei, é verdade, Deus me ama. Eu sou importante para Deus. Eu fui assistindo o jogo, eu fui baixando o volume. É tão marcante, gente, que eu consigo me lembrar das datas, porque eu lembro que era São Paulo e Vasco, um determinado torneio da Copa do Brasil. Por isso que eu sempre falo que Deus na minha vida sempre fez coisas ricas em detalhes, porque eu lembro. E quando os detalhes vêm para a minha vida, são muito detalhistas também, onde não tem para onde eu correr. E eu nessa determinada situação fui baixando na sala, eu fui vindo mais para frente, fui vindo para a cozinha, fui vindo para a escada. Daqui a pouco eu estava na pontinha da escada colocando a cabeça e vendo as pessoas cantar com aquela alegria. Eu não imaginava que ele existia. Às vezes no seu louvor é aquilo que alguém está escutando lá fora. Para nós parece muito fácil, muito simples, parece muito habitual, muito casual. Louvar, orar, dobrar o joelho para casa. Parece muito habitual, mas aquilo me tocou, aquilo foi profundo. Talvez se alguém viesse com uma palavra igual a pastora, presidente da nossa igreja que a minha tia falava, não estava sendo tão profundo. Mas aquele louvor começou a me chamar, dizendo que Deus se importa, eu tenho valor. O Espírito Santo, eu não sabia o que era o Espírito Santo. O que era o Espírito Santo? Mas ele está em mim. Eu não conseguia entender o que era isso. Até que uma determinada pessoa virou, comunicou essa pastora e disse, ele está ali. Eu chorava em prantos. Eu chorei apenas 2 vezes na minha vida desse jeito. E eu conheci as pessoas que querem amar a Deus e ter um amor de verdade com as pessoas. Aquele abraço que eu recebia de cada pessoa, que era minha vizinha, ela podia me dar um monte de coisa, mas aquele abraço que eu recebi dela foi diferente. O abraço que eu recebi da minha mãe nesse dia foi diferente. Eu creio que talvez melhor do que quando eu nasci. Porque ali eu estava recomeçando a minha vida. Eu estava nascendo para Deus. E aí foi passado isso, eu participei e vi um diferencial. Algumas semanas depois eu fui viajar. Para dar uma encurtada, que nós só temos mais meia hora, eu fui para esse lugar, para essa cidade, onde eu comecei a participar dos cultos. No dia 28 de fevereiro, acho que eu participei desse culto, dia 3 de março, eu estava nessa cidade para passar o carnaval, mas algo já me incomodava. Eu não queria usar mais a droga com tanta frequência. E uma coisa maravilhosa, eu já não tinha o mesmo gosto. Eu já tinha uma opção de escolha. Eu já podia falar assim, não, agora não, esperar mais um pouco. Eu conseguia ter esse controle. O que hoje é muito difícil. Se ainda existe alguém que está no nosso meio que fuma, eu sei do que você faz. Eu sei do que você vive. Só que existe uma escolha tua. Deus te capacita para que você venha se libertar. Seja ele do vício do cigarro, das drogas, do computador ou de qualquer coisa. Deus te capacita. Deus te dá uma opção de escolha para que você venha escolher entre a bênção e a maldição. Ninguém é forçado a nada. O próprio Deus, ele não força ninguém a nada. Ele dá a opção de escolha. E a escolha é sua.
Não importa o lugar. Esses dias eu vi uma coisa interessante. Adão e Eva no paraíso pecaram. E Jesus na terra foi perfeito. O único perfeito. Então não importa o lugar onde você esteja, você faz a diferença, você pode. E eu comecei a sentir aquilo na minha vida, que eu podia fazer a diferença, que eu podia mudar. Ninguém deixava eu entrar mais na casa das pessoas porque achavam que eu ia roubar, já sabiam das situações. Eu perdi a confiança e a credibilidade de quase todas as pessoas. Eu era mentiroso, eu era, vamos falar português, eu era sem vergonha, eu era picareta, eu era pilantra, eu roubava mesmo as pessoas, eu furtava na rua com todos esses meus amigos. Coisas desleais. Sabe aquilo que nós vemos na TV hoje? Mulheres sendo atacadas, furtadas, carro, bolsa sumindo, e por aí vai. Era esse tipo de coisa. Coisas desleais que aconteciam. Dia 1º de maio foi algo tão maravilhoso que hoje, inclusive, uma das pessoas que participaram disso comigo se batizaram no mesmo dia. Está ali meu irmão Leandro, meu ex-cunhado. Ele viu toda essa transformação. Foi uma pessoa muito importante nessa caminhada com Deus, porque você vai perdendo os amigos, né? Quando você escolhe Jesus, enquanto você está lá sofrendo, enquanto você está lá drogado, roubando a sua família, roubando as coisas de casa, trocando por droga, magro, feio, perdendo namorada, porque eu perdi também, gente. Eu perdi. Eu tinha uma moça que tinha tudo para eu caminhar bem. O pai era dono de churrascaria, daquele antigo esfirra chique, e etc, e por aí vai. A droga me consumiu. E quem quer querer namorar uma pessoa que nem eu? Japonês, desarrumado, baixinho, sem estudo, pesando 44, 46 quilos no auge de talvez 48. Ninguém. Era uma loucura isso. Então minha vida ela foi se transformando. E quando eu conheci o Leandro, né, que está ali, a obra de Deus foi entrando na minha vida. E eu me lembro que no dia 1º de maio, eu não colocava mais um cigarro na boca. Os meus amigos, que achavam legal quando eu estava sofrendo, vivendo tudo aquilo, me achavam maluco, fanático, louco, porque eu só falava besteira. E pior, sabe o que diziam? Daqui 2 meses ele volta a usar droga. Foi algo tão tremendo que meus pais e minha família viajaram 650 quilômetros para me ver. A dúvida era tão grande que o bispo dessa igreja, o pastor dessa igreja, falava com os meus pais para mandar dinheiro, porque eu não tinha com quem me manter lá, que eles ficavam duvidando. Meu pai e minha mãe chegavam até a brigar por algumas situações para me mandar dinheiro. Mas quando eles chegaram lá, viram que eu estava diferente, o falar, o agir, o amor, o semblante, o olhar, não adianta. Ninguém consegue esconder uma pessoa de Deus. A luz resplandece sobre as trevas. Então não adianta, por mais que queiram esconder você, você não será escondido. As pessoas tentam te esconder, te tampar, para que você não seja visto, mas a tua luz resplandece. Era o que estava acontecendo na minha vida. Dia 1º de maio eu fui descer as águas, sem entender muito, mas quando me disseram, é um mandamento de Deus, eu obedeci, porque era isso que eu queria para minha vida. Eu tinha mudado. Eu ia numa cidade, eles estão na cidade, onde nós chegamos a confrontar a polícia da cidade, num carnaval, numa festa de rua. As pessoas tinham medo de conviver ao nosso redor. Era de São Paulo, a capital, era tudo crime, bandido, e nós tivemos esse conflito com a polícia. As pessoas passaram a me olhar de uma maneira diferente, começaram a ceder as coisas. Eu comecei a participar, conhecer as pessoas da cidade, e minha vida foi. Cheguei a trabalhar por algumas situações na roça. Hoje estamos até comentando. Eu ia trabalhar na roça, eu fiquei 2 meses trabalhando na roça, gente. Alguém já trabalhou na roça aqui? Ninguém trabalhou na roça? É pesado, né? Tá lá comigo que trabalhou lá, é testemunha. Minha mão, chegou a ficar em carne viva, porque eu não aguentava. Nunca tinha trabalhado com isso. Meu pai às vezes pedia para carregar tijolo, bloco. Aquilo não era nada. Eu tinha que cortar a grama em alguns pedaços no chão, fazer uma alavanquinha e retirar essa grama. Ganhava R$8 por dia, não é isso, Leandro? R$8 por dia.
O horário de almoço era às 11 horas da manhã, porque começava às 7. O calor de Minas Gerais no interior é pesado. Eu comia em 3 minutos uma travessa desse tamanho. O maior era só dele, porque era desse. Dizendo que era 2 quilos de comida. Eu não duvido, gente, diante de Deus, eu não duvido que seja 2 quilos de comida, porque a minha era grande. Hoje eu não consigo comer isso no almoço nem na janta. Eu comia em 3 minutos para dormir 55, 56, acordar, lavar o rosto e pegar enxada. Voltava do colégio, caminhava mais ou menos uns 3 quilômetros de bicicleta, que era o trabalho, já estava na igreja é muito simples. 3 quilômetros, mais ou menos 4, né, Leandro? De estrada mesmo, né? Para chegar até a cidade. E à noite ia para a escola, porque eu estava tentando retomar minha vida. Eu tinha parado na 8ª série. Você imagina? E um dia me falaram: você é de Deus, você tem que estudar, você tem que trabalhar. Deus te aconselha isso. E hoje eu tenho certeza disso, porque o nosso pastor, ele orienta: faça a faculdade, vá atrás dos seus estudos. Talvez ela nunca te sirva para nada, mas eu tenho certeza que ali você vai aprender algo para ensinar alguém. Conhecimento ninguém te tira, seja humano, seja espiritual. Ninguém tira isso de você. Eu comecei, né, a fazer essa coisa cotidiana, até que sinceramente eu cheguei a um ponto, eu trabalhando para Jesus, eu vi pessoas que não abriam a mão na hora. Eu vi pessoas que tinham o olho lacrimejando a vida toda, parar de lacrimejar na hora. E comecei a trabalhar nessa obra. Fomos consagrado obreiro. Logo em seguida, depois de um ano e pouco, eu era evangelista, já liderava como jovens, ao lado de missionários, viajava, acompanhava o pastor presidente. Virei, entre aspas, o moço dele, porque eu me dedicava às escrituras. A minha vida era voltada para Deus. Gente, era tudo de segunda a segunda. Segunda a segunda. Eu saía do colégio 10 horas, eu queria chegar lá, porque eu morava dentro da igreja, praticamente, no andar de baixo. Eu queria subir para orar. Isso porque nós sacrificamos. Você morar com um missionário, pastor, hoje, gente, é uma bênção. Ande sempre do lado de pessoas de Deus. O pastor às vezes talvez vai ser chato, o missionário vai ser chato, mas na hora da dificuldade, ele vai te ensinar. Ele não vai te derrubar, ele erra. Grave no seu coração: pastor, pastora, missionário, ministro de louvor, pode ser o homem de Deus que for, ele erra, ele falha, mas ele não vai te trair. Eu passei a viver com esses homens. Nós acordávamos 3 horas da manhã, 7 horas da manhã, para orar pela igreja. Existem homens e mulheres de Deus que estão orando pela sua igreja. Talvez você se sinta sozinho, dizendo: quem ora por mim? Existem homens e mulheres orando por você na igreja. E eu vivendo nesse dia a dia, só que chegou uma época que era necessário eu voltar para a minha cidade. Eu precisava voltar para São Paulo, levar uma vida. Comecei a fazer a obra, fiz o trabalho, preguei, abrimos ministérios na Barra Funda, na Pompeia, e por aí foi. Eu vi Jesus curando crianças de sopro no coração. Vimos mulher com paciente escolada durante toda a infância. Jesus curar na hora. Quando Deus quer, Ele faz na hora. Ele não faz para depois, não. O nosso grande problema é que nós achamos que o nosso tempo é o tempo de Deus, e não é o tempo de Deus. Deus tem o seu próprio tempo. Nós somos limitados. Nós andamos no trânsito, às vezes por 1h30. Na igreja, sabe por que nós acabamos tendo um horário? Porque no dia seguinte nós temos hora para acordar, nós temos hora para entrar no trabalho, hora para dormir, hora para almoçar, hora para voltar para casa e hora para pegar trânsito ainda. Nos dias de hoje, tem pessoas que andam 2 horas dentro do ônibus para ir e 2 para voltar. Então é necessário que nós tenhamos esse tempo para a nossa vida. E eu fui aprendendo nesse ano da caminhada. Aí chegou outro ponto, eu precisava trabalhar. Eu cheguei numa certa idade. Aí onde veio uma coisa que eu digo para você: aquele que pensa, né, que cuida de estar em pé, olhe para que não caia. Cuidado, esteja sempre no altar de Deus. Se você ia para a igreja 3 vezes na semana e agora você acha que uma está bom, está satisfeito, cuidado, não se engane. A Bíblia diz em Coríntios, 2 Coríntios 11, se eu não me engano, vou ler para
vocês aqui. Abra sua Bíblia, em nome de Jesus. Para que não fique somente nas minhas palavras. Segunda Coríntios 11. Versículo 14. Todos acharam? E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então cuidado com os seus pensamentos achando que são bons. Reflita a sua vida. Estava indo 3 vezes na igreja, vou 1, estou satisfeito. Orava 3, 4 vezes na semana, oro 1, estou satisfeito. Jejuava 1 vez, 2, 3 por semana. Tenho jejuado 1 vez a cada não sei quantos trimestres. A Bíblia, só ouço na igreja, tá bom. Não estudo. Cuidado. É nessas horas onde o diabo está tramando para você. E aí eu digo para você, foi aí, vendo todas essas maravilhas, todos esses sinais, aonde Satanás começou a trabalhar. Eu fui para uma emissora de TV. E TV, gente, é a maior podridão que eu já vi. O apresentador está chorando por um problema, uma situação. Ele sai pelo palco, enxuga, a moça da produção vem, limpa o rosto da pessoa. E ela diz, tudo bem? Sorri. Não existe compaixão, não existe misericórdia. Nós ainda tentamos viver uma forma honesta e misericordiosa com as pessoas para tentar entrar no problema. Na televisão não existe isso. Eu vi apresentadores e apresentadoras chegando drogado. Eu vi apresentadoras de fama saindo com outra mulher e o marido junto. Eu vi um determinado apresentador saindo do palco, usando a cocaína, voltando, dando gargalhada e dizendo, você viu um determinado programa hoje, um apresentador onde ele se drogava. Eu vi esse programa. A televisão ela foi tão suja comigo que ela passou a mostrar umas coisas para mim onde era abominável. Era abominável. E como eu tinha meu tempo de trabalho, eu já não ia mais 5, 6 vezes, 7 vezes na semana. Nós pregávamos 3 vezes na semana nesses lugares. Os outros 4 eu me alimentava nas outras igrejas. Era importante isso. Eu queria ouvir as outras pessoas. Eu sentava para ouvir. Eu pregava, mas eu sentava para ouvir. Porque a gente aprende com as pessoas. Não importa a maneira que você fale, como eu volto a dizer, quem te dá a interpretação do idioma que está sendo falado é o Espírito Santo. Então eu precisava ouvir também. Com o meu tempo de trabalho, a televisão não fecha. 24 horas você põe no canal, o canal está funcionando. Não é ao vivo, mas existem os bastidores, pessoas sonoplastas, trabalhando na programação, fazendo sonorização, show, matéria externa. Começou a acontecer isso na minha vida, eu comecei a perder o tempo. Foi um processo de 1 ano, foi me desenraizando. Aquilo que era abominável, eu olhar homossexuais, as coisas que a Bíblia condena, não somos nós. Pelo contrário, eu amo e luto para que essas pessoas venham conhecer o amor de Deus, porque sem o amor de Deus elas não vão conseguir entender essa situação. Aquilo que era abominável para mim, de tanta televisão mostrar, eu viver, eu passei a ter amizade, eu passei a participar às vezes de pessoas brincando, tendo participação, e eu falando o que era. Um aperta daqui, o outro vem e me aperta ali. A brincar em algumas situações com um dos homossexuais que hoje estão na Rede TV, que é maquiador de uma grande apresentadora. Ele brincar para mim e eu brincar e falar assim, se você fosse bonito, eu até talvez me engraçaria com você, mas é que eu não gosto e você é feio. Olha, gente, alguém de Deus, que viu os milagres de Deus, que viu crianças sendo curadas com sopro no coração, mão abrindo, olho se abrindo. Meus irmãos tinham dor de cabeça, eles são testemunha. Hoje temos 2 aqui, só 1. Eles tinham dor de cabeça e falavam assim, em nome de Jesus, você crê? Jesus levou na cruz as suas dores. Você dormiu bem? Você comeu bem? A minha fez tudo. Então vamos lá. Põe a mão na sua cabeça em nome de Jesus.
Dor de cabeça, eu te repreendo em nome de Jesus, e que tudo mal saia. E eu, na autoridade do Espírito Santo, falava assim: abra teus olhos e procura sua dor de cabeça. Meus irmãos, em nome de Jesus, eu vi esses sinais. Se assuste, me desvie do Senhor. E vendo todas essas situações, e até uma passagem interessante, eu vi esses dias algumas coisas sobre as pessoas falando sobre o amor de Jonatas e Davi. É uma pergunta: por que cedia o amor de mulher? Quem tem filho? Quem tem filho? Quem é casado? Quem é mais importante do que a sua mulher? Você. Mas não, acima do que cede o amor de mulher, você tem filhos? Você ama seus filhos? Qual o único amor que pode exceder da sua mulher? O dos filhos. Então não se iluda. Se o mundo prega isso para você, não se iluda. O amor que excedia de Jonatas e Davi era o amor de pai e filho. Porque não existe outro amor que exceda da mulher. Onde já se viu amor de homem exceder o amor de homem para a mulher? Pode isso, gente? Excede? Existe alguém que concorda? Dizendo que, não, o amor de homem para homem excede de homem para mulher? Não, porque não é a natureza de Deus. Foi passado esse tempo, eu fui me esfriando, cada vez me esfriando, e existia um grande problema. Eu tinha conhecimento da palavra. Tudo que uma pessoa vinha me falar, eu tinha um argumento. Eu tinha uma palavra, meu coração foi se esfriando. Passei afastado em torno de 5 anos, fazendo festas de música eletrônica, vivendo na fama. Se você procurar na internet, você vê alguns vídeos meus tocando para 8, 10 mil pessoas, pulando, gritando. Comecei a ganhar muito dinheiro, muito. O que eu não tinha, o que eu me sentia derrotado, porque as pessoas falavam quando eu estava trabalhando na obra, eu não tinha emprego, ganhava pouco também na Rede TV, eu comecei a ganhar em abundância. Por isso que prosperidade não é sinônimo de salvação. Prosperidade e salvação, não se engane se alguém dizer que elas andam juntas. Mentira. Eu sou prova disso. A Bíblia diz que quem empobrece e enriquece é o Senhor. Eu comecei a viver isso, de uma noite, por exemplo, para que você entenda, em uma única noite, ganhar 150 mil reais. Beleza, né? Beleza. Você ganhar numa noite isso. Só que o Satanás era tão sujo que em outra eu perdi. Assim como aconteceu. Tomei um embargo numa festa por causa de uma documentação em acreditar na mão de homem que não era para se confiar, e perdi. E passei a ter uma vida assim lutando com Deus. E te digo mais, hein? Era dizimista ainda. A minha barganha, a minha troca com Deus que eu queria fazer era: Deus, me dá prosperidade, continua desse jeito que tá bom, eu vou continuar dando meu dízimo para manter a obra. Olha isso, de pregador, evangelista, consagrado em todos os milagres de Deus, eu passei a virar apenas um dizimista. Dízimo é mandamento, eu não fazia nada além do que Deus mandava na minha vida. Mas a minha alegria era essa, estar bem financeiramente. Sexta-feira viajava, conheço todas as cidades do Brasil, as capitais, exceto no centro-oeste e no norte, né, que fica Tocantins, você não foi, mas nordeste, sul e sudeste, conheço todas. Com tudo pago, voos pagos, chegava, descia do aeroporto, motorista esperando. O motorista levava para o hotel, pegava 80, 90 reais de alimentação por dia, levava para o clube para tocar, ou quando eu estava empresariando um menino que hoje continua ainda tocando, é um menino muito estourado, tem ganhado, fez muita fama na época que nós trabalhamos juntos. O cachê dele para trocar 1 hora, gente, era em torno de 12, 14 mil reais. Ele tinha em média 7, 8 dessas datas por mês. E eu tinha 20% disso. Então você imagina, tenho dinheiro, carro importado, tinha uma estrutura da família, porque eu não voltei a usar mais aquele tipo de droga. Meu problema passou a ser com outras drogas, que não era usado no dia a dia, mas sim em eventos, como o êxtase e o LSD, que é apelidado de bala e doce. Passei a fazer esse tipo de coisa. Comecei a viver nesse meio, ganhar dinheiro. Tinha essas mordomias, hotéis, 700, 800 reais. Eu fazia questão, não para querer me mostrar,
mas talvez para querer dizer para minha família o quanto eu estava sendo vencedor, o quanto eu estava conquistando as coisas e estava alcançando as coisas, né? Tia, minha mãe, ela sabe, eu tinha prazer, mas não para querer me engrandecer, mas para querer dizer, eu tenho vencido nesses hotéis caríssimos, com tudo pago. E foi passando o tempo, vivendo tudo isso, carro importado, vivendo essa vida de fama, fazendo um monte de coisa. E eu sempre me perguntava, um dos momentos que eu amo, a minha reflexão de vida, ela reflete muito, não é nem quando eu estou conversando com a minha esposa, ou é quando eu vou tomar banho. Gente, o banho é uma coisa sensacional. Nós tivemos não poder agora usar água como nós temos que usar para tomar um banho, como gostamos de tomar, chegar do trabalho, cansado, descansar. Vai ser difícil, eu mesmo, porque são aqueles momentos onde estou sozinho e parece que a vida passa como um filme, né? Você fica pensando em um monte de coisa que você precisa fazer, você sonha que você precisa melhorar, como você tem que fazer, você pensa na sua vida. É muito particular, é muito peculiar o nosso banho, né? Por isso que banho tem que ser tomado sozinho, é muito íntimo mesmo. E eu pensando nisso, eu sempre falava, Senhor, como eu vou voltar? Eu falava para Deus, eu tenho feito festa, eu tenho agenciado música, eu tenho tocado, eu sei que não é o que o Senhor quer para a minha vida, mas é o que tem me dado dinheiro. Me dá outra coisa, que eu saio. Eu falava assim com Deus, falava assim dessa forma com Deus, e sempre me perguntava, Senhor, como eu vou largar isso? E toda vez eu tomando banho, algo falava no meu coração. Parece que entrava aquele homem de Deus mesmo falando com Deus, falando, como eu vou voltar? Não quero, não preciso, não tenho vontade, quero continuar na bagunça, viajando, andando de carro importado, fazendo o que eu quero, bebendo, fazendo o que eu quiser, sem ter regra para minha vida. Eu já sou de maior, ganho meu dinheiro, pago minhas contas, tenho meu carro, minha casa, sustento meus filhos e bem, levo para comer nos melhores restaurantes, gasto 500, 600 reais em restaurante. Por que eu vou voltar para Jesus? Eu sabia o que eu tinha que fazer, como eu tinha que trabalhar, que eu tinha que ser honesto, que eu não poderia mentir. O meu trabalho era uma mentira, eu tinha que iludir quem comprava o produto. Me perguntava, como é que eu vou voltar? Eu não quero. E algo sempre falava no meu coração, você vai ficar enfermo. Você vai ficar enfermo. Eu falava, que isso? Não é Deus falando não. Aí não era Deus falando. Não é Deus falando não, vou ficar enfermo. E falava ainda mais, você não vai morrer. Porque às vezes eu falava, Senhor, se não podia perder minha salvação, eu tinha conhecimento das Escrituras. Eu conhecia, mas não seguia. Não seguia, eu não era praticante. E a Bíblia fala, né? Sobre o praticante, a diferença do praticante e o ouvinte. Depois nós vamos ver essa parte no final. E eu falava isso, como é que eu vou? Isso é todos os versículos, os pastores, os bispos vinham falar comigo. Eu sempre tinha o versículo na mão. Eu sempre dizia, eu caio do homem e levantar de Deus. Quando Deus quiser, Deus me levanta. Você fala, se eu perder minha salvação, me salva. Mas Deus não falava para mim. Falava que eu ficaria doente. Eu não aceitava essa voz. Não pode ser Deus falando. E pior, eu ia ficar acamado. Foi passando o tempo. Eu comecei com formigamento na mão. No pé. Não só no pé, no pé esquerdo. Na ponta dos pés. Parecia dormência. Foi subindo para minhas pernas no decorrer do tempo. Isso foi no ano passado, tá, gente? Foi em maio, junho. Em junho aproximadamente. E até em algumas situações cheguei, olha o mais interessante, eu comentei com uma pessoa esses dias. Em todos esses anos de festa, eu nunca tive na igreja, de nada em relação a isso. Quando eu fui fazer esse maior evento, onde eu já tinha acabado de ganhar 150 mil no evento, estava esperando ganhar pelo menos mais uns 300. Sabe aquele sonho que você tem com os 300 mil na mão? Eu faria isso, eu faria aquilo. Para mim era tipo o sonho da Mega Sena. Vou comprar isso, vou comprar aquilo, vou fazer isso aqui. Nesse dia, 3 dias que antecederam a minha festa, eu fui numa igreja. E falei para Deus, Senhor, me ajuda a ganhar dinheiro, que eu quero parar com isso, quero sair. Sabe o que aconteceu? Pela primeira vez na minha vida, em mais de 30, 40 eventos, juntando desde a minha adolescência, evento black, balada japonesa, festa rave, a primeira vez na minha vida, uma festa foi embarcada. O sonho do apartamento
virou dívida. E você usufrui dinheiro, usufrui cartão. E aí minha vida começou a virar uma bagunça. O casamento, ele existe uma base que é o amor. Só que só o amor, se você não tiver como pagar sua conta, começa a se corromper algumas coisas, a querer abalar. Era o que estava acontecendo. As dívidas chegando, a cabeça perturbada, não existia a possibilidade de trocar carinho um com o outro, ser recíproco, ser amigo, viver tranquilo, viver calmo. Porque quando nós temos esses frutos, nós contagiamos as pessoas. Eu passei a ter isso na minha vida. Esse embargo, por quê, Deus? E comecei a falar assim, a única vez que eu fui pedir para Deus, para o Senhor, eu dar um embargo. Gente, foi tão absurdo o que eu fiz, que eu cheguei a ligar para um pastor, um bispo, e falar assim, ora para Jesus, porque eu sou dizimista, eu vou dar o dízimo nessa festa. Faz 15 anos, 10 anos que eu dou o dízimo. Não pode acontecer, eu sou dizimista. Mas para Deus, não é importante na vida financeira. É a minha alma. E quantas pessoas através da minha vida, Deus usaria a minha boca para pronunciar as suas palavras, eu ganharia para Jesus trabalhando sendo cooperador do Senhor. Nesse meio tempo, foi passando, não tinha estabilidade, começou esse formigamento na minha mão, nos meus pés, começou a subir, cada vez se agravando mais, a ponto de eu não conseguir dormir. Eu pedi para trocar o colchão, achei que era meu colchão, que era meu travesseiro. Eu deitava, era como se tivesse uma onda fazendo assim nas minhas costas, eu não entendia. Comecei a ficar debilitado. Até que numa determinada situação, um dia na casa da minha mãe, eu segurando um prato, quando eu virei, eu não senti o prato caindo da minha mão numa sala. Começou tudo a fazer sentido, eu estava doente. E era grave. Comecei a ter sintomas, não somente mais da minha perna e do meu lado esquerdo, mas sim nas minhas partes íntimas. Cheguei numa determinada situação a não sentir fazer minhas necessidades, o número 2, e fazer sem saber. A querer estar com a minha esposa e não conseguir ter reações também, não sentir as partes do meu corpo. Eu disse, isso é grave. Na época nós estávamos sem convênio. Convênio é aquela coisa que a gente paga para não usar, né? Aí na hora que você resolve cancelar, olha, você precisa, foi o que aconteceu comigo. E o governo, infelizmente, nós vemos num país que pouco se importa com a saúde, né? Muito difícil. Eu sempre falo, algumas pessoas falam de segurança, mas eu prefiro acreditar ainda que a saúde, a pessoa com saúde, ela sabe que ela tem recurso, uma saúde decente, hospitais decentes, não precisa correr para pagar convênios caríssimos e absurdos. Isso passou a ficar na minha vida e dizer, será que é plano de Deus? Foi aí onde eu voltei a participar dessa pastora do Japão. Deus tinha tocado o coração dela para que ela viesse para o Brasil. E a minha situação gravíssima, cada vez se agravando mais, onde eu resolvi fazer um exame. Consegui através de algumas influências. Isso depois de muito tempo, gente, minha perna parecia que eu estava morto. Uma perna quente, a perna esquerda gelada, dura. Eu não tinha coordenação motora. O que me fez falta, segurar uma vassoura. Eu ia segurar uma vassoura, eu não tinha coordenação. Parecia que dentro de mim estava puxando. Parecia que meus dedos estavam puxando, algo me puxava. E onde eu me assustei mais, quando eu, depois de fazer um monte de exame, eu fui no neurologista. Ele virou para mim e falou assim, feche os seus olhos. Eu fechei meus olhos, abra a sua mão. Eu abri. Ele disse, feche ela. Eu não sentia o movimento. A minha mente fazia ela fechar. Eu não sentia. E ele disse, abra teus olhos. Quando eu abri meus olhos, tinha uma pilha daquelas raramente se usa, lembra daqueles radião antigo? Desse tamanho. Ele falou, olha, um neuro ótimo. Ele cobrava em torno de R$400 a consulta. Ele viu a minha situação e era amigo do colega e falou assim, vou te cobrar R$80, se não me engano. Ele viu a minha situação. Ele pedia para mim, feche os seus olhos e coloque o seu dedo na ponta do nariz. Eu fazia isso aqui, ó. Eu levantava os braços assim, e o meu braço esquerdo, eu achando esse contato visual que nós temos com o nosso corpo,
Eu fazia assim, ó. Era impressionante. Quem via sabia que não era nenhum tipo de coisa forçada, né? Quem se lembra? Vocês viram, né? Bastante gente chegou a ver essa situação. Eu fui fazer esse exame. Cadê o exame? Traz aqui pra mim. Essa é minha esposa, Abigail, minha ajudadora. Eu fui fazer um exame. Sabia que tinha algo grave. Passei 3 horas, eu tinha que fazer todas as ressonâncias. Hérnia de disco, hérnia não sei o que. Fui. O eletroneuromiograma não usou nada. É um exame horrível. Onde ele alfineta todos os seus dedos para saber as reações. Eu fiz esses exames e nada. Pediram que eu fizesse ressonância do quase praticamente do meu corpo inteiro. Eu fiz. E hoje, inclusive, conversando com a Luana, ela me falou, ela me lembrou de um detalhe, você não quis fazer o exame de contraste? Eu falei, não, porque eu já estava cansado, eu estava 3 horas na máquina de ressonância magnética. Eu estava muito cansado. E quando eu cheguei naquela 3ª hora, eu fui fazer o último, que era a aplicação do contraste, eu senti um calor enorme. Parecia que eu estava dentro do forno, a ponto de eu achar que eu iria ficar sufocado na máquina. Eu apertei a campainha e pedi para a moça, moça, não vou fazer o contraste. Não, você tem que fazer. Eu falei, não quero, não aguento mais. Eu saí daquela máquina. 8 dias depois, 8, 10 dias depois, né, mãe? Minha mãe acompanhou muito nisso. O resultado, eu estava com câncer na medula. Câncer na medula, por isso que eu estava perdendo todos os movimentos. Eu senti uma dor de cabeça, a cada 5 segundos uma coisa me pontava. Eu botei na igreja esses dias. Eu cheguei a ponto de falar, não, eu vou tomar dipirona toda hora. Eu prefiro morrer do que ficar com essa dor de cabeça. Que eu morra de remédio, mas eu não quero ter essa dor de cabeça. Pontadas e pontadas na minha cabeça. Era isso que o tumor na medula me causava. Foi acusado um tumor de 2,5 centímetros. Eu tinha começado a participar dos cultos, não querendo. Ia porque sabia que precisava, estava doente, era o meu fim esse. Eu sabia porque Deus já tinha falado no meu coração. Eu iria ficar acamado. Iria ficar. Hoje a Luana me falou que trabalha na área, ela disse: a medula era a parte cervical, você não iria nem ficar paraplégico, você ficaria tetraplégico. Esse seria o meu fim. Tetraplégico. Talvez eu poderia vir falar, Jesus permitiu, mas eu estou aqui, sou tetraplégico para glorificar Deus, porque Deus pode. Mas Deus me deu uma oportunidade de ser diferente. Foi o que eu resolvi fazer, não querendo. Até que um dia, participando desse culto, uma pregação, uma palavra de Deus era importante. Foi o que se dirigiu todo ao meu coração. Eu passei, amados, uma noite inteira chorando. Parece que tudo aquilo que me cegava caiu. Eu já não queria mais. Não sabia como ia largar tudo de uma vez. Mas eu já não queria mais. Tudo que me cegava caiu. Eu me lamentei com Deus, meu Deus, como eu sou podre. Como eu estava sendo imundo. Eu quero mudar, me ajuda. Para voltar foi doloroso. Eu que tinha um cargo de, entre aspas, né, entre o grupo da igreja, entre o corpo, eu tinha uma liderança. Eu tive que voltar limpando cadeira, eu tive que voltar limpando o chão, mostrando para essa pastora que estava lá que eu queria servir a Deus, que eu queria ser parte da obra de Deus, de ganhar almas, eu queria contribuir com o Senhor. E fui voltando. Dia 8 de novembro, faltava fazer esse exame. Eu comecei a ter as melhoras. Cada dia eu ia mexer um dedo do pé. Era o dedinho, o outro, minha mão foi voltando. O banheiro já estava aquela. Eu não sentia mais dormente, as minhas partes íntimas. Tudo foi voltando. Eu sentia apenas algumas coisas. A dor de cabeça já não era mais nada, eu não sentia mais nada. Eu estava certo. Jesus havia me curado. Mas eu queria uma prova para mostrar para a medicina que o que a medicina diz, o que ela fala, Jesus vem para contrariar. Para a medicina, o impossível é possível para Deus. Eu com esse câncer comecei a me tratar. O meu tratamento, sabe o que era? Jejum, oração, Bíblia, igreja. Esse era o meu remédio. Não tomei nada. Não tomei um remédio a não ser de Deus.
fazer essa segunda ressonância magnética, eu estava numa sala desse tamanho, mais ou menos aqui, um quadrado, sentado, tem um vestiário para que a pessoa venha se trocar. Eu queria entender esse propósito de Deus. E hoje eu até entendi por que eu não quis aquele calor naquele lugar, porque eu tinha que fazer um segundo para comprovar que eu não tinha nada logo depois. Eu sentado nesse lugar, eu virei para o Senhor e falei assim: Senhor, eu ainda não entendo o propósito disso tudo, não sei onde eu errei, mas uma coisa eu tenho certeza: eu estou curado, porque eu tenho te servido, eu tenho te seguido, eu tenho te buscado, eu tenho sido algo agradável ao Senhor. O Senhor tem se agradado do que eu tenho feito, não porque eu estava vivendo de uma forma perfeita, sem pecado, mas porque eu estava buscando em Deus uma melhora. E eu virei e falei assim: Senhor, que tudo seja feito para a honra e glória do teu santo e maravilhoso nome. Gente, aconteceu algo maravilhoso. Exatamente onde eu estava tinha uma luz como essa, e o corredor inteiro aceso. Essa luz piscou para mim. Talvez alguém fale coincidência, talvez seja para você que não estava lá, que não estava sentindo Deus falando no seu coração. Mas eu sei que Jesus ali me deu um sinal, porque Ele não apareceria na minha frente para dizer: estou aqui, você está curado. Eu precisava de um sinal de Deus, não somente falar no meu coração, porque Deus fala no meu coração, mas Deus, quando Ele fala algo, Ele manda um sinal. Jesus mesmo, quando é batizado, a Bíblia diz que eis que veio sobre Ele uma pomba, que representaria a descida do Espírito Santo. Então era necessário um sinal na minha vida. E aqui está o exame, pois se alguém entender bem, para que fique a C. Camargo, que é um lugar de câncer. Foi onde eu passei isso e voltei. Eu não sabia ainda o resultado. A internet, eu comecei a procurar, só me assustava. Só coisas horríveis, só coisas que te derrubavam, te matavam a cada instante. Eu comecei a procurar, ver se tinha coisas boas, e não tinha. Eu tinha uma certa, talvez, dúvida, mas eu não queria ter essa dúvida no meu coração. Eu falava: Deus me curou, Jesus me curou. E tanto que quando foram buscar o resultado, eu sabendo disso, quando eu abri o resultado, diante de Deus, eu posso dizer como aquela plateia: eu já sabia. Muita gente chorou, glorificou a Deus, mas eu já tinha essa certeza. E um dos médicos que nós temos na família virou e disse: olha, eu não acredito muito nessas coisas, não tenho religião, mas o que você está vendo aqui do que eu estou te falando é algo que a medicina não sabe explicar. Esse tumor de 2,5 centímetros que você tinha, não se sabe se ele estourou, não se sabe se ele desceu, não se sabe o que aconteceu com ele, mas ele sumiu. Ele disse uma coisa, ele falou: onde ficou essa cicatriz, às vezes você vai sentir algumas pontadas na ponta dos seus dedos, porque ficou um buraco, uma cicatriz. Vai ter um formigamento. Eu falei para ele, e realmente de vez em quando, gente, eu ainda tenho na ponta dos dedos, rarissimamente, esse formigamento, porque era o lugar onde o tumor estava, que ele estourou ou desceu, que nem ele sabe explicar. Ele disse que ele não queria, mas ele falou assim: parabéns, eu não sei o que é, mas isso a medicina não explica. Que é a mão de Deus. Eu virei e disse para ele: você pode dizer que eu tenho essa cicatriz? Eu sinto, mas a hora que Jesus quiser, Ele vai fechar essa cicatriz. Porque se Ele curou um câncer, Ele me tirou de onde eu vivia, essa cicatriz para Ele é coisa tranquila. No momento que Ele quer, Ele tem seu propósito. E voltei e comecei a trabalhar para Jesus e vi a necessidade de hoje estar com o Senhor, de estar aqui trabalhando, cooperando com o Senhor para ganhar almas. Eu já estava lendo uma passagem muito interessante sobre o que é a obra de Deus. A obra de Deus, abra sua Bíblia em João. Para fazer a obra de Deus, João 6.
João 6, versículo 28. Disseram-lhe, pois, que faremos para executar as obras de Deus? E Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, dois pontos, que creiais naquele que enviou. Essa é a obra de Deus. Que creiais naquele que o enviou. Você crendo naquele que o enviou, você vai crer no Senhor Jesus. Essa é a obra de Deus. Quando você tem a obra de Deus na sua vida, é natural. Na matemática humana, quando nós distribuímos algo que nós temos, subtração, nós perdemos. Mas na matemática de Deus, quando nós distribuímos algo que nós temos, é multiplicação. Então, quando você tem algo de Deus, você crê nos propósitos de Deus, distribua. A matemática de Deus é essa. Então, para que fique como um exemplo, acho que meu filho ficou preparado, né? Ele foi até para lá. Eu preciso depois conversar com ele, explicar. Espero que, pelo que ele ouviu, a criança a gente tem que ter um tratado diferenciado, né? A gente não pode cobrar de alguém que acabou de estar entendendo a vida, igual um bebê. Você não pode dar uma feijoada para o bebê comer, sendo que ele está se alimentando de papo. A gente saber lidar com a criança. Então que fica como um exemplo, é a primeira vez, né? Às vezes a gente, é difícil você achar um tema, acaba se prolongando. É a primeira vez mesmo que eu venho dar o meu testemunho de vida, tentei contar algumas coisas. Às vezes a dinâmica do culto, nós vamos a alguns lugares, às vezes, que a dinâmica parece que não se encaixa naquilo que você está acostumado. Existe uma dinâmica para os cultos, né? Todo mundo, eu também já não vou falar para vocês que eu já sentei no culto e às vezes tive uma dificuldade para entender a palavra, ou a maneira que aquela pessoa estava pregando era difícil para eu entender, ou se tornou uma pessoa, às vezes, acaba ficando um pouco cansativo, não enjoativo, mas cansativo. Então eu tentei ao máximo aqui trazer uma dinâmica para se estender, não se estender e ficar uma coisa detalhada, porque são muitos detalhes. Mas talvez aquilo que foi muito importante para mim, talvez não seria entendido para você. A Bíblia fala uma coisa que eu sempre procuro ter: que o homem que fala para si próprio busca a sua glória, mas o homem que fala por Deus, a glória de Deus, pela voz de Deus, a boca de Deus, não busca para si essa glória. Nele não há injustiça, nele a verdade, e por aí vai. Então que fique como exemplo. Tentei ao máximo levar isso, a gente estender um pouquinho, 10, 15 minutos, mas eu creio que os detalhes necessários para a sua vida fiquem como exemplo. Eu não posso chegar a abrir a sua cabeça de uma forma para você fazer isso, mas eu creio que Deus proferiu as suas palavras hoje, as palavras que são minhas, do meu testemunho. Eu tenho certeza que Deus vai dar interpretação no seu coração, da maneira que fique as palavras dele guardadas no seu coração. E infelizmente hoje nós temos ouvido algumas coisas que as pessoas têm ido pregar, nós vemos na televisão, no altar de Deus, as pessoas têm perdido um pouco do temor de Deus para falar algumas coisas. Têm falado de qualquer forma. As pessoas estão no altar, ou têm falado das coisas, dos milagres de Deus, mentindo, contando coisas que viu boato na internet, trazendo para a sua vida, dizendo que viveu, ou que foi na sua igreja, ou foi com ele. Infelizmente hoje nós precisamos às vezes citar exemplos como dizendo: fulano que está ali sabe, fulano que está ali também conhece. Porque nós temos às vezes vivido mentiras, algumas pessoas que têm mentido. E a Bíblia diz uma coisa: que o diabo é o pai da mentira. Em João 8, 44 diz: Jesus, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então que fique como um exemplo das coisas de Deus. Quando Deus for falar ao seu coração, guarde, testifique. E Deus não precisa da mão do homem para ser servido.
Em Atos 17:24 fala sobre isso, depois você leia, onde que Deus não habita em templos feitos pela mão do homem, nem tampouco é servido por Ele como se precisasse de alguma coisa. Deus não precisa disso para nossas vidas. Amém? Queria que vocês colocassem de pé, eu gostaria de estar orando para vocês.